chamar vocês. Se você tem uma Bíblia próxima aí próxima às suas mãos ou próximo de você, aproveita e leia comigo. Hoje iniciamos a nova série de mensagens Avivamentos Humanos. Então se prepara, nós vamos trabalhar temas poderosos com relação a este contexto. O texto que eu vou ler a vocês é o texto de Levítico, capítulo 10, versículo de número 1, que diz assim: ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Esse texto fala da experiência de Nadab e Abiú. Essas duas pessoas que eram filhas de um sacerdote e foram oferecer um sacrifício diante de Deus, só que era um sacrifício do qual o próprio Deus não recebeu, porque era um sacrifício produzido pelas suas próprias mãos e que não estavam, de fato, alinhado àquilo que Deus havia estabelecido como uma verdadeira adoração. A grande pergunta que nós temos que ter é: que tipo de fogo você tem oferecido diante de Deus? Que tipo de fé? Que tipo de movimento nós temos oferecido diante de Deus? Será que é a verdadeira chama divina da adoração ou não passa de fogo estranho e produzido por questões puramente humanas? Nós temos que avaliar, queridos, que todas as vezes que nós nos deparamos com o verdadeiro avivamento, nós nos deparamos com evidências poderosas registradas na Bíblia. E quando você vê uma pessoa que teve uma experiência real com Deus, ela simplesmente extrai e absorve evidências poderosas de transformação na vida dela. É importante você observar uma dessas experiências no registro do apóstolo João, na ilha de Patmos, onde ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse, quando simplesmente esse homem tem uma visão poderosa de Deus. E ele vê Deus, ele vê o ser, esse ser a qual ele diz estar assentado no alto e sublime trono. É importante nós entendermos esse ponto, queridos, porque avivamento hoje é um dos temas mais importantes da nossa fé. É necessário nós falarmos de avivamento, é necessário nós falarmos de renovo espiritual. Nós precisamos enfrentar e passar a experimentar constantes novos renovos, porque constantemente a nossa fé se enfraquece, constantemente os nossos ânimos espirituais declinam, constantemente a nossa vontade de buscar e servir a Deus, ela vai abaixando de nível. E é por isso que nós necessitamos vivenciar poderosos avivamentos. Deus nos renova constantemente. Avivamento é um tema necessário, é um tema constante, é um tema fundamental para que você possa permanecer firme na presença do Senhor. E olhe para mim que eu quero dizer uma coisa. O que de fato deflagra um verdadeiro avivamento em nosso meio? O que de fato faz nascer um avivamento genuíno, um movimento de Deus em nosso meio? Nós temos que entender que o verdadeiro avivamento nasce, queridos, nasce em Deus. Ele nasce do trono de Deus para as nossas vidas. Temos que entender que toda pessoa que olha para o trono de Deus, ela não fica igual daí para frente. Toda pessoa que tem um real encontro com Jesus, ela é transformada de dia em dia, em dia em dia. É como o apóstolo Paulo disse que aquele que realmente experimenta o toque, a transformação, o encontro, ele vai vivendo de fé em fé e de glória em glória. Se você tiver um encontro real com as evidências do trono de Deus na sua vida, certamente você será desmontado. A sua estrutura será tocada. Deus irá mexer dentro de você. Veja que todos os homens que tiveram algum tipo de visão do trono de Deus, Deus mexeu com eles. Olha Daniel, ele se teve uma visão do trono de Deus, caiu no chão totalmente arrebatado. Veja, João teve uma visão do trono de Deus, foi impactado e recebeu uma revelação para todas as nações. Veja, Isaías recebeu uma revelação do trono de Deus e este homem foi transformado de dentro para fora. É impossível alguém se deparar com uma visão do trono de Deus, de quem Deus é de verdade, da sua natureza, da sua pessoa, e essa pessoa continuar a mesma. A religião pode até mesmo mudar você por fora,
mas uma visão do trono de Deus transforma você de dentro para fora. A religião pode até maquiar as pessoas, pode até mesmo estruturar elas em seus comportamentos morais, mas um verdadeiro avivamento, quando ele acontece em nós, por meio de uma visão real de quem Deus é na nossa vida, ele produz transformação. Agora olhe para mim e permita-me dizer uma coisa. Nós vamos entender, queridos, que quando os avivamentos acontecem, existem evidências importantes. E uma delas, baseadas na visão do trono de Deus, é que quando as pessoas se enfrentam ao avivamento, essas pessoas ficam perplexas diante daquele que está sentado no trono. O verdadeiro avivamento, ele deixa as pessoas perplexas de quem de fato Deus é para elas. Elas não têm uma visão diminuída de Deus, humanizada. A pessoa que está enfrentando ou experimentando um avivamento, ela não se depara com um Deus fabricado, criado, ou um Deus que é diminuído para que possa apenas servir os gostos e o ego das pessoas. Ela se depara diante de um Deus que governa, um Deus que estabelece de fato a sua glória, e se essa glória se estende por toda a terra e atinge ela. E ao atingir ela, essa pessoa é atravessada por uma revelação que transforma ela para sempre e de verdade. Essa é essa experiência que eu quero chamar você para experimentar mediante a exposição do Evangelho. Meus queridos, hoje nós vivemos muitos avivamentos sem o trono, sem a visão do trono de Deus. Avivamentos que não são governados por Deus. Avivamentos que não são promovidos por Deus. Avivamentos que não são enviados ou provocados por Deus. Mas avivamentos que são fabricados por homens, promovidos por homens e mantidos por homens. Agora, Leonilson, você disse que vai falar sobre avivamentos humanos. Eu preciso entender a natureza dos avivamentos ou dos movimentos fabricados por homens e que são ditos ser de Deus. Quando, na verdade, não é. Eu vou te dar evidências aqui nesse dia para você identificar se realmente podemos chamar de avivamento alguns movimentos ou não. Se realmente você pode olhar para algo que está acontecendo com relação ao movimento da fé das pessoas e se aquilo realmente é Deus agindo ou se não passa de fabricações puramente humanas. Leonilson, me dê então as evidências da natureza de avivamentos humanos. Em primeiro lugar, quando nós nos deparamos diante de avivamentos humanos, todo avivamento humano, ele tem muito mais legalismo do que a verdadeira experiência da santidade de Deus. Avivamentos humanos têm muito legalismo, mas não conhecem a santidade de Deus. Avivamentos humanos são aqueles onde as pessoas fazem com que regras, princípios, culturas humanas, tradições puramente, socialmente, criadas e construídas por homens, são pregadas como mandamentos divinos e são impostas sobre as pessoas. Os avivamentos humanos são aqueles que têm muito legalismo, mas pouca santidade divina. Não entendem a liberdade da santidade divina, não entendem a natureza da santidade e a simplicidade de andar com Jesus. Todo avivamento humano que é produzido por homem é um avivamento que coloca e impõe regras puramente humanas sobre as pessoas, regras essas que são tão pesadas quanto os próprios mandamentos divinos, regras essas que trazem até mesmo hipocrisia para aqueles que as pregam, porque os mesmos não empurram isso nem com um dedo só da vida. Agora, veja bem, querido espectador, todo verdadeiro avivamento, ele não proclama legalismos, ele proclama a santidade ao Senhor. Agora, o que é esses legalismos? Estou tentando explicar para você. A natureza do legalismo é tentar fazer com que você seja aceito por Deus, obedecendo regras humanas, princípios e tradições humanas. Os legalismos religiosos são sistemas de santificação fora do Evangelho, onde os homens pregam que se você obedecer tais regras e tais tradições puramente humanas, se você sacrificar ou obedecer tais rituais, você vai ser aceito por Deus. Isso são legalismos. Agora, o Evangelho não nos traz isso. O Evangelho nos traz a liberdade na santidade e simplicidade de Cristo. Qual é a segunda evidência que nós podemos observar em avivamentos humanos? Os avivamentos humanos, queridos, que não são produzidos por Deus, mas são fabricados por homens, são aqueles que são cheios de emoção.
mas sem nenhuma consequência profunda de mudança de vida na existência humana. São aqueles, queridos, que fazem as pessoas arrupiarem-se nos cultos do domingo, mas não serem transformados no decorrer da semana, no seu dia a dia. São aqueles que trazem apenas sensações e emoções. Avivamentos humanos são aqueles que produzem um mix de emoção nas pessoas, mas não lhes transformam. São os cultos e movimentos dos quais as pessoas simplesmente se arrupiam, se sentem emocionadas, até mesmo choram, mas não lhe produzem o desmontar da alma diante de Deus. Não lhes leva a caírem de joelhos humilhadas diante daquilo que Deus quer realizar sobre a vida delas. Avivamentos humanos só produzem emoção, não produzem transformação. Lembre-se disso. Eu estou querendo chamar a sua atenção nesse momento, querido telespectador. Você observa que será que nós podemos chamar um avivamento genuíno que possa estar acontecendo na nossa vida quando a nossa vida de culto a Deus só se resume a 1h30 de culto ao domingo? Nossa vida de adoração ao Senhor resume-se apenas a uma frequência eclesiástica, a uma frequência e a participação de atividades religiosas? Isso eu não posso chamar de avivamento. Avivamento é quando Cristo passa a acontecer na minha e na sua vida, dia após dia. Avivamento não é quando as pessoas caem no espírito na igreja apenas, mas quando elas se levantam para testemunharem com poder nos ambientes e realidades das quais elas podem tocar. E muitas vezes nós podemos pensar que uma pessoa está avivada porque ela caiu ali no espírito. Deixa eu falar algo sobre o cair no espírito aqui para você, que é um movimento que acontece muito no nosso meio pentecostal, não é? Queridos, eu posso identificar que o cair no espírito só pode ser um cair no espírito de verdade se a pessoa que disse que caiu no espírito aprender também a andar no espírito. Deus não irá derrubar uma pessoa por derrubar. Deus não irá lançar uma pessoa ao chão e essa pessoa levantar do mesmo jeito. Se essa pessoa, poder de Deus, pode derrubar alguém, pode fazer o que for. Mas o verdadeiro poder de Deus não apenas faz isso. Ele levanta, transforma, causa edificações dentro do coração do ser e do ser dessa pessoa e constrói ela de dentro para fora. Meu amigo telespectador que está me assistindo, permita-me dizer algo ao seu coração. O verdadeiro cair no espírito não nos leva apenas a cair no corpo, mas nos leva a cairmos conscientes diante do trono de Deus, daquilo que de fato Ele é para nós. A terceira evidência de avivamentos humanos é que todo avivamento que é produzido por homens gosta de manipular o poder de Deus, mas não aceita se submeter à palavra do Deus de poder. Homens podem manipular o poder de Deus, você sabia disso? Hoje o que tem por aí são profissionais da fé, que possuem técnicas psicológicas, homens que são bons observadores, que são capazes de olhar uma pessoa em um culto, vê-la chorando e aproveitar o momento para lhe declarar algum tipo de palavra vinda da sua própria mente. São ótimos observadores comportamentais. São manipuladores e simuladores de fogo. Mas o verdadeiro avivamento não é fabricado por questões profissionais e psicológicas puramente humanas. O verdadeiro avivamento leva as pessoas a se dobrarem diante do poder de Deus, real e transformador. O verdadeiro avivamento não monopoliza o poder de Deus, porque a ação do Espírito Santo é incontrolável. Nós não podemos controlar a ação do Espírito e dizer assim, tal dia nós vamos marcar, e este culto aqui é o culto marcado só para Deus realizar isso. Nós não podemos controlar Deus. Ele realiza o que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, e da forma que Ele quiser. Agora, nós podemos projetar nossa fé na palavra. Aí sim, entender que Deus responderá a nossa fé na palavra dEle. Todo avivamento humano, ele gosta de ficar manipulando o poder de Deus e as emoções das pessoas. Fuja de pregadores que manipulam as emoções. Procure pessoas que preguem o evangelho, a verdade, e que não até mesmo se importam se vão ter uma resposta emocional das pessoas, mas se importam em abrir a Escritura e dar a verdade de Deus ao povo.
se importam em trazer os pensamentos de Deus aos corações. Hoje nós temos muitos manipuladores de emoções. Chega de pregações psicologicamente terapêuticas apenas. Nós precisamos de algo que rasgue a nossa alma ao meio, coloque a revelação de quem Cristo é lá dentro. Spurgeon disse que o verdadeiro evangelho rasga a nossa alma. Ele nos transpassa com revelação de quem Cristo é. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro foi atravessado por essa revelação e entendeu quem Jesus era, dizendo assim: tu és o Cristo. Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? A terceira evidência, queridos, de um falso avivamento, de um avivamento humano, a quarta, na verdade, é que todo avivamento humano, fabricado por homens, gosta de vibrar com os milagres extraordinários, mas não vibra com a mesma alegria com a justiça e a verdade de Deus. O que é isso, Léo? Eu vou explicar para você. Esse tipo de avivamento que as pessoas gostam só de vibrar com os sinais, com os avivamentos, ou com os sinais, com os prodígios e os milagres, mas não vibram quando Deus opera com justiça e com verdade, não é avivamento de Deus, é avivamento humano. Eu vou explicar para você. A gente vai e grita assim: Deus liberta os cativos. Muitos gritam e dão glória a Deus. Mas se você gritar assim e dizer assim: Deus julga os políticos corruptos, há um silêncio. Você grita: Deus cura. Muitos dizem glória a Deus. Mas se você diz assim: Deus confronta as nossas vidas e nos leva a um concerto, aí há um silêncio. Se você quer saber o que é um verdadeiro avivamento, não é aqueles apenas que produzem sinais, mas é aqueles que nos levam a nos alinhar com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Permita-me dizer a vocês, nós estamos avaliando a natureza do falso avivamento aqui e a natureza do verdadeiro avivamento. Por isso que o tema desta série de mensagens é avivamentos humanos. Porque, queridos, o Deus que cura também é um Deus que julgará as nações. E se a gente não se cuidar, meus queridos, nós iremos sermos, se nós não buscarmos um verdadeiro avivamento, nós seremos destruídos pelo falso. Pode ter certeza disso. Se nós verdadeiramente não avaliarmos o avivamento que está acontecendo no nosso meio, é um avivamento de porta larga, onde muita gente entra, a gente vê muita gente entrando na igreja evangélica, na igreja cristã, mas a gente não tem a consciência também de ver quanta gente está saindo. O número de desigrejados aumenta em forma alarmante no mundo todo, não é só no Brasil. Agora, permita-me trazer a você a quinta evidência de um falso avivamento, ou de um avivamento puramente humano. Quando nós declaramos estar vivendo avivamento, e esse avivamento é humano e não divino, é um tipo de avivamento onde as pessoas aprendem até pular para Jesus em seus cultos, mas não têm um compromisso de ensinar as pessoas a viver e andar com Jesus no dia a dia. É um avivamento de movimento, né? É um avivamento de campanha. É um avivamento que só trazem as pessoas para vir buscar as bênçãos de Deus, mas não ensinam elas a andarem com Deus no dia a dia. É um falso avivamento. A sexta evidência de um avivamento humano é que o avivamento humano, queridos, ele é só de aparência. Ele coloca uma Bíblia na mão do crente, mas não lhe infunde o conhecimento da palavra de Deus no coração. Todo verdadeiro avivamento você vê a evidência de Atos dos Apóstolos acontecendo. Qual é a evidência, Léo? A palavra crescia neles e entre eles. Quando Deus está agindo, a palavra de Deus cresce em nós e entre nós. Se a nossa fome por Deus não está aumentando, se o nosso apetite pela palavra não está se desenvolvendo, não podemos chamar de avivamento o que estamos vivendo. Por quê, Léo Nilson? Todo verdadeiro avivamento produz fome pela palavra de Deus. Fome. Repare os nossos cultos. Os cultos que acontecem por aí. Muitos cultos enchem-se de pessoas
buscando apenas prosperidade, buscando apenas coisas terrenas. E isso Deus pode dar? Faz. Há promessas na palavra dele? Sim. Mas não é o foco e a essência do Evangelho. Se você quer saber se uma igreja está vivendo avivamento de verdade, é uma das evidências, não é, pode ser literal. Mas repare o apetite que essas pessoas possuem pela palavra. Porque uma igreja doente não tem apetite pela palavra de Deus. Repare quando alguém está doente. Uma das primeiras coisas que podem acontecer é a perca do apetite. Se uma pessoa está doente, ela não tem apetite. Assim também é na esfera espiritual. Quando uma igreja está doente, quando uma pessoa está doente espiritualmente, ela perde o seu apetite de se relacionar com a palavra de Deus. Se nós estamos vivendo como uma igreja doente, nós precisamos sermos curados pelo Senhor. E há uma cura. Qual é a cura? E Salmos disse assim: envia a tua palavra e o sara. Precisamos de pregadores da palavra também. Precisamos de pregadores da palavra. Pregadores que dê a palavra de Deus ao povo. Pregadores que não fiquem usando o púlpito para politizar as pessoas, usando o púlpito simplesmente para descarregarem psicologias puramente humanas que mexem com as emoções das pessoas. Não. Precisamos de pregadores que abram a Bíblia, entendam que ela é a boca de Deus para o povo. De fato, queridos, é observando aqui alguns pontos dos falsos avivamentos que nós podemos entender quais são os verdadeiros. Todo verdadeiro avivamento, queridos, produz fome pela palavra de Deus, insere o conhecimento da Escritura. Agora olhe para o Brasil. Olhe para o Brasil. Olhe para as nações. Olhe para alguns lugares. Nós podemos chamar de avivamento o que estamos vivendo em alguns lugares? Muitas vezes nós estamos vivendo apenas um crescimento numérico de pessoas que se declaram cristãs. Mas será que o conhecimento bíblico está crescendo? Real? Graças a Deus, em muitos lugares, sim. Devido hoje os mecanismos que temos de espalhar a palavra de Deus serem tão potentes. Como um desses que é a TV agora mesmo, você está sendo alcançado pela explicação da palavra. Agora repare bem. Se você está em um lugar, você disse que Deus está operando, mas a pessoa não está vivenciando de fato uma fome pela palavra, Deus não está agindo. O Espírito de Deus, gente, repare o que eu vou dizer. Ele não opera em separação da palavra. O Espírito, ele opera pela palavra, na palavra e com a palavra de Deus. Ele não age fora da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele nos guia à verdade da palavra de Deus. É um dos seus ofícios. Então o Espírito Santo não é separado da palavra. Ele opera dentro da palavra. Qualquer culto, movimento ou dito avivamento que abafa, exclui ou não prioriza e nem promove a palavra de Deus na vida das pessoas, não pode ser chamado de avivamento real ou agir divino. Isso é a Bíblia que nos mostra. É a palavra de Deus que nos dá isso. Agora, outro ponto interessante que nós podemos observar, queridos espectadores, é que a sétima coisa que nos mostra a evidência de um falso avivamento é que o falso avivamento, o avivamento humano, ele gosta de derrubar os ídolos de fora, mas não derruba os ídolos de dentro do nosso meio. O que é isso, Leonilson? Vou explicar para você. Nós gostamos de derrubar os ídolos de fora, né? Os ídolos pagãos. Nós confrontamos muitas vezes as ideologias de fora, né? Da sociedade, as idolatrias de fora, as ideologias de fora, os sistemas mundanos. A gente gosta muitas vezes de confrontar, mas nós não confrontamos, sabe o quê? As curvas do ego, autoglorificado dos líderes que muitas vezes estão em nosso meio. Nós gostamos de derrubar líderes de fora, ídolos, na verdade, ídolos de fora, mas os ídolos de dentro, líderes autoglorificados, intocáveis, inquestionáveis, movimentos em nosso meio que nós não confrontamos, porque estamos confortados com essas verdades. Gostamos de derrubar ídolos que estão pelo lado de fora, mas não avaliamos os ídolos que estão em nosso meio.
A oitava evidência de um falso avivamento é que todo avivamento humano gosta de engolir o mosquito e arrotar um camelo. O que é isso, Léo? O falso avivamento gosta de perder tempo com coisas insignificantes, mas esquece as principais do Evangelho e do Reino de Deus. A gente gosta de perder tempo caçando, gente, ratos teológicos, enquanto os leões doutrinários estão soltos aí fora. As perguntas, vai na internet, as maiores perguntas das pessoas é coisas pequenas, insignificantes. Beber vinho é pecado. A cor preta é uma cor pecaminosa. Coisas insignificantes. Tatuagem, não sei o quê. Usar isso, não tocar naquilo. Coisas pequenas. E esquecemos as maiores, a misericórdia, o amor e a justiça. Os avivamentos humanos gostam de se importar com coisas insignificantes, que não possuem influência alguma espiritual na nossa vida. Agora, o verdadeiro avivamento nos traz verdades transformadoras e nos levam a se importar e a priorizarmos aquilo que realmente deve ser priorizado com relação à fé cristã. Veja se uma igreja está vivendo um avivamento, é quando ela está priorizando aquilo que a igreja primitiva priorizava. Se uma igreja está priorizando só a estrutura, se uma igreja está priorizando apenas a arrecadação financeira, se uma igreja está priorizando apenas as questões exteriores, essa igreja não está, de fato nenhum, vivendo um avivamento nem um mover divino. Olhe o que a igreja primitiva priorizava: a explanação da palavra, o crescimento da vida e da sede com Deus, a necessidade dos doentes e dos necessitados serem alcançadas, a dor do próximo ser sanada. A justiça social corria como um rio entre essa igreja. Se as nossas prioridades não mudarem, um verdadeiro avivamento, ele muda prioridades. As pessoas param de buscar coisas terrenas e passam a buscar coisas eternas. Eu quero que Deus derrame um avivamento em nosso meio, para que muitas lideranças parem de se preocupar com coisas insignificantes, não que elas não tenham sua importância, mas não são as prioridades do Evangelho. É isso que eu quero que Deus faça em nosso meio. Leonilson, quais são as outras evidências de um falso avivamento? Vou dizer para você. Tem comercial, Diego, ainda? Não mais. Tem mais um ainda? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido comercial. Você compartilha nosso programa. Se você tem alguma pergunta sobre o falso avivamento, me manda, que nós vamos tentar responder isso no final do programa para você. E ao retornarmos do nosso comercial, nós vamos continuar falando sobre os falsos avivamentos e como podemos vivenciar um verdadeiro avivamento. Já já o programa retorna com o tema Avivamentos Humanos. Aqui na panificadora Mil Sabores, cada pão é feito com amor, cuidado. Nossos clientes... De Deus, para transformar as pessoas. E qual é o método de Deus? A pregação no poder do Espírito Santo. Você não precisa inventar mais nada. Me perdoe, me desculpe, apenas a minha posição aqui, embora eu tenha pessoas e amigos nessa questão, mas é uma posição teológica e não pessoal o que eu vou falar aqui, tá bom? Jamais estou falando da pessoa, nós falamos da posição teológica. Me perdoem que você não vê na Bíblia pessoas colocando um corredor de sal grosso para as pessoas passarem por cima daquele sal grosso e serem abençoadas. Isso não é método bíblico. Para mim, sal grosso só serve numa peça de picanha. É melhor. Primeira vez que eu vejo o Diego dar um aleluia aqui. Então, você não vê métodos como pegue um sabão ungido, leve para sua casa e se lave com esse sabão. Aí você vai ser purificado 7 vezes. Você não percebe que ao ler a Bíblia você não encontra isso? Você não encontra essas indulgências modernas? É claro que eu disse que eu creio piamente no avivamento divino e pentecostal. Aquele que é registrado como evidência experiencial apostólica e cristocêntrica. Como cristocêntrica? Onde Cristo é o centro, onde Cristo é aquele que realiza e é aquele que é promovido em glória. E apostólica, onde o método é
evidenciado e encontrado no meio dos apóstolos. Eu creio em um avivamento que vai chegar poderosamente, já está presente, em que você vai andar pelas ruas de Tailândia, que a presença de Deus vai ser tão radiante na sua vida, que a sua sombra, ao ser projetada sobre alguém, essa pessoa vai ser curada. Eu creio nisso. Está na Bíblia. Eu creio que pode chegar algum momento que você não pode orar por alguém, mas você pode dizer, leva esse lenço aqui. É uma experiência individual. Está na palavra. Agora, observe um monte de métodos e situações que você vê no meio religioso, que não tem registro algum na Escritura, para as pessoas serem alcançadas e transformadas. O único método que Deus nos deixou é a pregação no poder do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, a grande evidência de um homem cheio de Deus não foi que ele se levantou, me perdoe, ao nosso amigo mais uma vez, eu posso até, às vezes aqui, deixar algumas pessoas ofendidas, mas eu não falo de pessoas, eu falo de posições. Pedro não se levantou e dançou uma dança profética no dia de Pentecostes. Isso é bom? É ótimo, mas não é o maior método. Ele não se levantou e trouxe um teatro. Isso não foi o maior método para converter pessoas. Ele não se levantou e produziu ali uma sessão terapêutica emocional para as pessoas. Não. Coachiana. O método de um homem cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi pregar no poder do Espírito Santo, as pessoas foram alcançadas e transformadas. É nesse método que eu creio. É nesse método que para mim é insubstituível em relação a Deus. Se eu criar qualquer outro tipo de método para que as pessoas sejam transformadas, eu estou dizendo que aquilo que Deus me comunicou como método para a transformação das pessoas é insuficiente. Eu estou dizendo, Deus, o Senhor precisa dos meus métodos puramente humanos e débeis e fracos. Agora, quando Deus aviva o seu povo, o povo vem para a igreja faminta para ouvir a palavra. É claro que existem a fé de muita gente, eles chamam isso de ponto de contato. É fraca, precisa de alguma coisa para ver, para tocar, para levar para casa. Mas quando a fé está crescendo de verdade, você não precisa. Quando a fé está crescendo de verdade, você age até mesmo como aquele centurião que disse, Senhor, se o Senhor só disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. Uma palavra só, se o Senhor falar. Quando a fé está crescendo, ela se apoia na palavra de Deus. É isso que nós podemos entender. Outro ponto. 10º. A 10ª coisa que nos mostra que o avivamento é humano e não divino é quando a igreja está crescendo, mas ela dá espaço para corruptos subirem ao púlpito, corruptos terem espaço, mas ela abafa, cala e mata os seus profetas quando eles se levantam para confrontar. Nega a voz aos seus santos mais simples. O avivamento humano é aquele que promove a associação entre igrejas e o poder, mas coloca Deus a serviço dos interesses megalomanos dos exploradores da fé. É isso que é o movimento humano e não o avivamento divino. O avivamento humano, ele promove homens e não Deus. Avivamentos humanos promovem o ego das pessoas, dá espaço para pessoas que não têm compromisso algum, apenas querem fazer o povo de Deus de massa de manobra, mas calam os seus profetas, aqueles que se levantam e dizem